Bom dia, estamos neste momento na Estrada da Gibalta, junto à Quinta Real de Caxias, onde vamos proceder à inauguração de uma escultura evocativa da libertação dos presos políticos de Caxias, que já iremos mostrar. Aliás, posso até já mostrar aqui um pouco desta escultura, esta parte vermelha, que mais tarde irá ser mostrada. É da autoria de Sérgio Vicente, e que está colocada nesta zona, junto à estrada da Quinta Real de Caxias, também perto da estação de comboios. E dando agora uma curiosidade, era nesta estação de Caminhos de Ferro de Caxias que os familiares e as visitas dos presos eram esperados pela polícia política, com cães, com a intenção de assustar estas famílias que queriam visitar os presos. Estamos agora a ver algumas imagens das pessoas que estão aqui para assistir a esta comemoração, esta escultura, por assim dizer, evocativa da libertação dos presos políticos de Caxias. Volto a tentar mostrar esta escultura, este pedaço que vemos aqui vermelho, portanto, a escultura de autoria de Sérgio Vicente. Vamos ficar a aguardar que comece esta cerimónia, deve estar quase, portanto, estava marcada para o meio-dia, são 11h52, por isso vamos aguardar. Mas daqui a pouco vamos proceder a uma música de João Zio na guitarra portuguesa e Miguel Menezes no contrabaixo. Será, portanto, o começar desta cerimónia com este momento musical. Para já estamos a ver imagens de vereadores que estão a aguardar que comece esta inauguração. Para quem nos acompanha desde as 10 horas, estivemos na Praça do Ultramar, no bairro da Figueirinha, onde foi prestada uma homenagem aos militares mortos na Guerra do Ultramar. Em seguida, às 11 horas, foram inauguradas obras de requalificação urbana do cruzamento da Rua Oeiras do Piauí com a Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, a Avenida do Ultramar. E agora estamos à espera que comece a cerimónia de inauguração da peça escultórica evocativa da libertação dos presos políticos da prisão de Caxias. Estas foram as iniciativas previstas para esta manhã para assinalar o Dia de Portugal. Fique connosco a aguardar o início desta cerimónia.
fizeram o segredo, é cimento, tudo cimentado, depois por cima carregaram aquilo tudo, fizeram uma montanha de terra em cima. Portanto, só tinha a porta de entrada que não tinha terra, o resto estava tudo sem terra. E aqui em Caxias, na sala, foi a Caxias, uma sala grande, onde estávamos esperando e tal, pessoas, todos os dias têm mesmo, de manhã era perigo. Não devia ser perigo. Todos os dias tinha de botar água, botar o solo estava cheio de água. Entrava para as chalitas. Não está a ver? Para quem está desse lado e que apenas chegou agora, faço um ponto de referência. Estamos na estrada da Gibalta, junto à Quinta Real de Caxias, onde vamos proceder à inauguração de uma escultura evocativa da libertação dos presos políticos de Caxias. Uma escultura esta, que vamos tentar mostrar agora um pouco, esta parte vermelha que pode ver agora na imagem, é parte desta escultura de autoria de Sérgio Vicente, que está colocada junto à entrada da Quinta Real de Caxias, onde também está perto da estação de comboios. O Dia de Portugal no município está a ser celebrado com vários momentos esses que começou às 10 horas na Praça do Ultramar, no bairro da Figueirinha, onde foi prestada uma homenagem aos militares mortos na Guerra do Ultramar, e que às 11 foram inauguradas obras de requalificação urbana no cruzamento da... Estamos agora a ver o Presidente a chegar. Vamos dar então início a esta cerimónia. Muito bom dia a todos. Pedimos novamente, porque vamos dar início à cerimónia, que se espaçem pelo relvado de forma a evitar aglomerados. Pedíamos este favor. Não vamos proceder de imediato ao descerramento, mas sim a alguns momentos culturais, nomeadamente a leitura de 2 poemas de Orlando da Costa, pelo dizer Miguel Lamas, e a interpretação de 2 temas musicais por João Lúzio e Miguel Menezes, da Academia de Guitarra de Algés.
Presidente. Na sequência da inauguração da peça escultórica evocativa da libertação dos presos políticos da prisão de Caxias, peço a vossa melhor atenção para um ciclo de intervenções que se inicia usando da palavra o autor desta obra, o escultor Sérgio Vicente. Bom dia a todos. Pronto, eu não estava à espera de ser, ser chamado logo de imediato para falar, para dar algumas palavras. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Está melhor assim? Está. Pronto, eu tenho que começar por agradecer à Câmara Municipal de Oeiras por promover esta iniciativa, este concurso para a elaboração e para a concepção deste monumento. Também agradecer à Comissão Promotora, às associações, organizações que estiveram ligadas com a Câmara para a preparação e lançamento das bases para esta mesma peça. E agradecer... Eu queria fazer um agradecimento muito especial aos funcionários, não é? Aos funcionários públicos da Câmara Municipal de Oeiras, pelo empenho neste momento difícil para a concretização de determinado tipo de projetos, de facto para o empenho e de facto isto só foi possível concretizar nesta altura, dentro daquilo que eram os prazos previstos para o concurso, pelo empenho deles, e queria agradecer muito especialmente ao trabalho realizado para que isto estivesse aqui hoje para ser inaugurado, de acordo com aquilo que foi programado. Queria... Por outro lado, continuando e falando especificamente daquilo que vai ser inaugurado hoje, a escultura, eu poderia começar por dizer que, de facto, aquilo que nós olhamos para a escultura, esta escultura constrói-se a partir de 3 ideias muito simples. Isto é, nós quando olhamos para a escultura vemos aquilo que é a crueza do próprio material, não é? Da simplicidade da utilização do aço, do assumir o aço como uma linguagem muito própria, muito característica. Por outro lado, há outro aspecto importante, que é a simplicidade das formas, que também penso que também é evidente, e depois eu penso que é o remate deste trabalho, de facto, é a simplicidade do gesto. Eu penso que é esta relação entre destas três possibilidades da escultura, que é a matéria, a forma e o gesto do artista, que poderão dar um significado. E se vocês repararem na escultura, não é? Desta simplicidade, a escultura é feita a partir de 3 elementos que se repetem. E no fundo, isto a ideia desta proposta é trabalhar essa ideia da síntese. Isto é, eu penso que uma escultura, quando é colocada no espaço público, no ambiente urbano, a leitura deve ser fácil. Fácil no sentido, a ampliação deve ser fácil, mas a leitura deve ser complexa. Não é? Digamos, a leitura do observador deve ser complexa quando olha para a peça com uma certa atenção e quando se concentra na tentativa de perceber a peça. Mas deve ser uma peça facilmente apreensiva, facilmente entendida. E, de facto, eu penso que é esta relação da simplicidade. E o facto da peça ser muito simples e tentar responder a um programa muito complexo, eu penso que ela poderá ganha uma presença e ganha relações sensíveis com aquilo que se procura evocar. E assim, muito rapidamente, eu penso que esta relação, se nós olharmos com a peça, estamos sempre com a presença de tentar criar a metáfora de que esta peça pode representar, ou aquilo que a peça pode representar. Digamos que ela tem diversas leituras, penso eu, mas essencialmente aquilo que está presente na peça é o facto da peça estar agarrada ao chão e procurar se libertar, não é? Portanto, projetar-se no ar. E eu penso que há aqui um aspecto importante na peça também para tentar
questionar ou levantar questões em relação à leitura da própria peça, é que ela projeta-se toda na mesma direção. No fundo, temos 5 braços, são 5 braços construídos a partir dos mesmos elementos, são 3 elementos geométricos que se combinam de forma diferente, e este gesto, digamos, este aparente acaso com que elas se projetam no ar, é a atenção que eles são 5 elementos, 5 percursos, mas vão todos na mesma direção. E com isto o que eu quero dizer é que aqueles que, digamos, antifascistas que lutaram, que tiveram presentes, que naquele momento daquela liberdade, quando saíram, não é? Um momento da liberdade, de facto, a projeção, penso que a projeção e a vontade que eles trouxeram cá para fora foi de construir um Portugal novo, construir um Portugal democrático e com valores partilháveis por todos. Portanto, esta ideia desta direção desta mesma peça. Só para acrescentar um aspecto que penso que pode ser importante para a leitura da peça. Existe esta passadeira, este passadiço aqui presente no chão, e acaba por ser muito importante porque ele vinca esta ideia de percurso. E esta ideia de percurso não é o tempo que as pessoas demoram a atravessar ou entrar, digamos, neste lugar, neste quadro criado, e chegar à peça, mas sim é uma espécie de percurso histórico que aqui está presente. E cada um destes números representa um ano, não é? Quase como um passo que vai passando, são os anos todos que decorreram do tempo em que a prisão esteve aberta. E aqui estão representados os números de presos que anualmente ficaram registados. E, de facto, o número maior é sempre o número, digamos, o segundo número é sempre os homens e o segundo número são as mulheres. E também quero agradecer, de facto, os dados cedidos para o URAP, que estiveram sempre muito disponíveis para tentar chegar a estes dados e fornecer estes dados para poder marcarmos o chão desta maneira. Pronto, espero que tenha sido... deixar umas perguntas, não é? Mas espero que tenha sido suficientemente claro na explicação da peça. Pronto, e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Antes de darmos sequência a este ciclo de intervenções, pedimos novamente que garantam distanciamento social de segurança. O relevado é bastante grande e pedimos que se dispersem, não criando aglomerados. Aguardamos que os nossos convidados, aos quais muito agradecemos, que se dispersem pelo relevado. Vamos continuar a nossa cerimónia, usando agora da palavra o excelentíssimo Sr. Capitão de Mar e Guerra, Ramiro Rodrigo. Boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, senhores e senhoras membros da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, senhoras e senhores convidados, a Associação 25 de Abril e a Comissão ad hoc, constituída na sequência do convite da Câmara Municipal de Oeiras, por representantes dos libertadores e dos libertados, é constituída pela Associação 25 de Abril, Comissão de Instalação do Museu Nacional de Resistência e da Liberdade na Fortaleza de Peniche, Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, União de Resistentes Antifascistas Portugueses, Núcleo de Oeiras da A25A, Associação 25 de Abril e Hotel Saleva de Carvalho. Cumprimentam o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, bem como o respectivo município na pessoa do seu Presidente, e manifestam publicamente a sua satisfação e reconhecimento pela iniciativa que, 46 anos depois da libertação dos presos políticos de Caxias, em 26 de abril de 1974, vem finalmente assinalar e projetar no futuro, mediante uma obra escultórica, um dos objetivos maiores do programa do MFA, e, entre outros, expressamente nele enunciado, a amnistia imediata de todos os presos políticos. Desculpem lá, as folhas estão... Desculpe, obrigado. Desculpem esta interrupção. Aproveitamos a oportunidade para dar público testemunho da cordialidade e receptividade que todas as estruturas da Câmara Municipal de Oeiras envolvidas no projeto manifestaram no relacionamento institucional com a Comissão ad hoc relativamente às propostas conceptuais, memória descritiva, localização
indicação de alguns escultores a consultar e caderno de encargos. O júri para apreciação das propostas presentes a concurso teve a participação de 2 elementos indicados pela Comissão ad hoc por solicitação da autarquia do Oeiras. A obra de arte, peça escultórica e evolutiva da libertação dos presos políticos da prisão de Caxias, projetada e edificada por iniciativa da Câmara Municipal do Oeiras, que hoje aqui se inaugura, tem, quanto a nós, por objeto assinalar a libertação e amnistia definitiva e incondicional de todos os presos políticos, mulheres e homens, à data da Revolução de Abril de 1974. O reconhecimento e a homenagem às diversas e distintas memórias resultantes da libertação pelo MFA dos presos políticos, ou seja, aos militares MFA e à sua decisão de libertação de todos os presos políticos. Atuando na prisão de Caxias, em 26 de abril de 1974, os coronéis paraquedistas Mário Pinto e António Brás, os capitães de mar e guerra fuzileiros especiais Abrantes Serra e Pedreira Carneiro e o coronel de artilharia Menino Vargas. Aos presos políticos pela vitória da sua permanente e persistente luta e à emoção da libertação. Aos familiares e amigos dos presos políticos o reencontro, o fim das negras e longas noites e da privação das liberdades. Ao povo pela genuína e inequívoca manifestação de regozijo, rodeando o perímetro exterior da prisão com uma mole imensa de cidadãs e cidadãos, ansiava pela libertação dos presos políticos e enorme expectativa do seu significado político. Suscitar, provocar a consciencialização, reconhecimento e interiorização da existência, à data da Revolução de Abril de 1974, 25 de Abril de 1974, de um regime político ditatorial, fascista, autoritário, totalitário, violento, repressivo e colonialista, de uma polícia política e tribunais plenários, instrumentos usados pelo Estado totalitário para pretensamente dar cobertura legal à infâmia, arbitrariedade, propotência, violência, mentira e embuste a que sujeitava a cidadania. De uma justa luta de resistência e de oposição antifascista e anticolonialista contra o medo, a tirania, a humilhação e a violência dos instrumentos de opressão. De um sentimento de que, apesar de tudo, valeu a pena não desistir. Lutar e resistir até a vitória foi a opção correta que abriu as portas da Revolução de Abril. As liberdades e a cidadania conquistam-se, usufruem-se pela resistência e luta permanentes. Induzir e associar ao contexto de então as palavras-chave: ditadura, fascismo, colonialismo, guerra, oposição, resistência, luta, capitães de Abril, vitória e liberdade. Fascismo nunca mais, o povo é quem mais ordena. Viva o 25 de Abril, viva Portugal. Muito obrigado. Este período de intervenções termina usando da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Oeiras, Dr. Isaltino Moraes. Senhora... Não, não vou para baixo, é para cima, é para cima, para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Agora, isso, assim está melhor. Senhor Presidente da Associação 25 de Abril, minhas senhoras e meus senhores, emerge da consideração que o Executivo Municipal atribui à valorização com arte dos espaços públicos e, sobretudo, pelo apreço e respeito pela memória de Oeiras. Memória pelo rico e significativo património histórico construído que o município luta por conservar e valorizar, como são os casos localmente próximos e em protocolo constado da Igreja da Cartucha e dos Jardins da Quinta Real de Caxias, onde o maior conjunto escultórico de Machado Castro está em restauro pelo município para breve exposição pública. Mas também a memória do valioso património social e político oeirense, que é considerado fundamental por colocar Oeiras no centro da cena nacional,
nomeadamente na luta pela liberdade e pelos direitos humanos. No passado ano foi dado especial ênfase às comemorações de 25 de Abril, integrando-se nela a colocação de uma placa evocativa junto ao reduto norte da prisão de Caxias e o lançamento de um convite a 5 escultores contemporâneos para que apresentassem propostas para a criação de uma obra de arte pública denominada Peça Escultórica Evocativa da Libertação dos Presos Políticos da Prisão de Caxias. O júri do concurso, constituído por membros da Câmara Municipal e por 4 entidades convidadas, consideradas as mais representativas nesta área, votou a proposta do escultor Sérgio Vicente, que agora podemos apreciar. A localização desta peça, também ela é intencional. A obra, num material resistente de aço cortela, lembrando uma chama viva, a da liberdade, fica implantada em zona ajardinada junto à entrada da Quinta Real Caxias, mas em frente à estação de caminhos de ferro de Caxias, onde, diz-se, eram esperados pela polícia política, acompanhada de cães, os familiares e visitas dos presos com a intenção de os amedrontar. A apontá-la um passadiço em pedra recomenda um percurso contornado por um lado por flores vermelhas e de outro iluminado que indica o caminho, onde se encontram inscritos os dados estatísticos do número de presos por cada um dos 38 anos em que a prisão esteve em funcionamento, 1936 a 1974, num total de 10.030, sendo 9.245 homens e 785 mulheres. Minhas senhoras e meus senhores, quando o ano passado, de facto, comemoramos o 25 de Abril com comemorações muito amplas e significativas, com uma grande exposição no Palácio do Egito, sob a responsabilidade da doutora Varela, como é que ela chama o primo? Raquel, exatamente. Raquel Varela. Aliás, essa exposição até foi objeto, como não podia deixar de ser qualquer exposição, de alguma crítica, porque não continha, digamos assim, todos os elementos considerados importantes por cada um dos protagonistas na Revolução de Abril, mas certo é que, não fazendo a exposição, não haveria aso sequer a crítica e a correções para a próxima exposição que venha a fazer-se. Gostaria de dizer a todos que o Oeiras tem realmente uma particular responsabilidade nesta matéria. Nós acabamos de vir de Oeiras, onde às 10 horas prestámos uma homenagem aos mortos, aos filhos de Oeiras mortos na Guerra do Ultramar. E como uma coisa tem a ver com a outra. Realmente foi o movimento dos capitães, o movimento das Forças Armadas, que, derrubando a ditadura, abriu as portas da liberdade e, ao mesmo tempo, abriu também a porta das prisões aos presos políticos, no dia 26 de abril de 74. Ora bem, e é isso que nós estamos aqui a homenagear para que a memória perdure. Na altura, discutiu-se muito qual a melhor localização para este monumento. Eu devo dizer que não interpreto este monumento como um monumento municipal. É um monumento nacional. E esta é uma homenagem nacional. É uma representação da memória coletiva. E houve sugestões para se fazer junto ao Reduto Norte, exatamente onde está uma placa que assinalou a libertação dos presos políticos ano passado. Por outro lado, também houve pessoas que sugeriram que se fizesse exatamente aqui, pelas razões que eu já referi inicialmente. Os familiares dos presos políticos vinham até aqui à estação de Caxias e faziam este percurso a pé. E, ao que parece, com alguma frequência, essas pessoas eram atemorizadas justamente com brigadas da PIDE, com cães, etc, etc. E, portanto, do ponto de vista da visibilidade, entendeu-se que este não devia ser um monumento escondido.
Porque quem é que vai hoje ao Reduto Norte? Apenas quem vai em visita à prisão. A visibilidade deste espaço tem como intenção principal que todos por aqui passam, vejam. Tem uma acessibilidade, como veem, fácil. Exatamente junto à estação. E, portanto, nós não podemos fazer homenagens ou monumentos escondidos, onde ninguém vai. Portanto, é fundamental que a memória das pessoas, na memória das pessoas, esteja bem viva o que foi a ditadura e o que foi o sofrimento dos presos políticos. Designadamente aqueles que lutaram não só pela liberdade, pela democracia, mas no contexto da luta pela liberdade e pela democracia estavam atitudes, estavam procedimentos, estavam valores considerados pela ditadura, como era a guerra colonial, e o fim da guerra colonial também se deveu, naturalmente, eu diria que era um dos objetivos fundamentais do movimento das Forças Armadas. Acabar com a guerra colonial e libertar os povos colonizados. Razão porque tem um significado particular, justamente, termos um monumento em que homenageamos os soldados mortos e, no mesmo dia, passaremos a ter a possibilidade de uma romagem justamente para lembrar aqueles que lutaram pela liberdade, pela democracia, contra a ditadura. E porquê é que o Oeiras tem uma responsabilidade particular? Reparem, o coronel, julgo que é coronel, o coronel Mário Pinto é nosso munícipe, reside aqui em Oeiras. O Otelo Saraiva de Carvalho, o líder do movimento dos capitães, mora aqui em Oeiras e não está presente nesta cerimónia. Telefonou-me ontem à noite porque tem a mulher numa situação, enfim, de doença grave e não pôde, neste momento, deixá-la. O que eu devo dizer que também traduz a grandeza. Eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem, o homem que, de facto, esteve ao lado do cavalo do poder, a grandeza do homem que, neste momento, dá prioridade à família, na assistência à sua mulher. E, portanto, é a razão porque ele não está aqui presente. Mas muitas das reuniões preparatórias do que foi a Revolução de Abril foram organizadas, muitas dessas reuniões foram organizadas aqui no nosso concelho, em casas de militares, de capitães, majores, tenentes-coronéis. Até alguns coronéis participaram, mas maioritariamente eram capitães. E, portanto, Oeiras, na sua identidade, conta o facto de ter havido contributos humanos tão importantes e determinantes para que a Revolução de Abril tivesse sido um sucesso. De maneira que faz todo o sentido que o município de Oeiras, na sequência de pretensões que foram apresentadas, de julgo na altura pela Associação 25 de Abril, mas também por outras associações ligadas aos presos políticos, aos antigos presos políticos, como é que se chama? Não apaguem a memória, exatamente, a Associação não apaguem a memória, e, portanto, a Câmara Municipal, naturalmente, limitou-se a dar andamento a estas pretensões. E, portanto, é de facto o povo que presta esta homenagem aos resistentes antifascistas, aos combatentes pela liberdade. Gostaria de, como já é habitual, deixar aqui algumas notas relativamente a este espaço, a esta obra, porque esta escultura, como disse o escultor, bom, também é uma metáfora. E, portanto, metaforicamente falando, cada um de nós é interessante porque eu, quando vi a escultura, eu não via ali 5 braços ou 5 pessoas. Eu vi uma mão, porque tem ali 5 dedos. E, portanto, a leitura que eu fazia é as mãos a quererem se libertar realmente, a agarrarem-se fora, não é? Portanto, esta é a impressão que eu faço. É a expressão realmente da liberdade, da anseio da liberdade, e, portanto, eu estava a ver as mãos. Bom,
Mas cada um dá-lhe a interpretação que quiser. Naturalmente que, ao fazer este percurso, eu devo dizer que este é um percurso que eu percorri-o agora pela segunda vez. Vim aqui há dias ver como é que estava e estou a fazê-lo pela segunda vez. Eu vou dizer qual é a sensação que eu tenho ao fazer este percurso. E imagino a sensação que terão aqueles que passaram pela prisão política aqui do Reduto de Caxias. Para mim este é um percurso sagrado. Eu, à medida que ia caminhando, e via os homens e as mulheres, não estão aqui os nomes deles, estão apenas os números. Mas a prisão também é assim, são só os números. Portanto, não está aqui a identidade das pessoas. Mas nós sabemos que por trás dos números que aqui estão pessoas, com famílias, que sofreram. Portanto, este é um percurso sagrado deste monumento. E que eu espero, naturalmente, porque o tempo, com frequência, apaga a memória. Mas a memória só é apagada se quem tem responsabilidades políticas, históricas, sociais, etc., quiser que isso aconteça. Portanto, por detrás destes números e desta escultura estão valores, são valores identitários, estão valores como a liberdade, a democracia, a resistência à opressão, o combate às desigualdades, porque os combates variam em função das circunstâncias e do tempo. Combate às desigualdades, igualdade de oportunidades, melhor qualidade de vida, melhor qualidade da democracia, melhor participação das pessoas. Portanto, tudo isto, de alguma forma, está representado neste momento. E eu queria agradecer, naturalmente, ao escultor. Não é a importância... Há obras que se caracterizam pela sua dimensão financeira. Esta não é pelo valor material que o seu significado é relevante. Foi um investimento de 132 mil euros. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao diretor das bibliotecas, o Dr. Gaspar quê? O Dr. Gaspar Matos, ao Dr. Gaspar Matos, ao vereador Pedro Patacho, que coordenou este processo, a arquiteta Gisela, numa fase subsequente, em articulação com o escultor. A arquiteta Gisela está por aí. A arquiteta Gisela é a nossa responsável pela arte pública. Quando queremos esculturas, normalmente é ela que articula com os escultores. Coordenou o Parque dos Poetas. Do ponto de vista do projeto dos espaços verdes, a arquiteta paisagista Joana Caires. E ao nível da obra, mais uma vez, a arquiteta Gisela acompanhou, o engenheiro Alexandre Marques na eletricidade, a arquiteta paisagista Joana Caires nos espaços verdes e, ao nível da obra, o diretor técnico, o próprio escultor, o Sérgio Vicente, Moisés Paulo e Paulo Ramos. Onde é que está? Muito bem, parabéns. Parabéns a todos. Gostaria, desculpem, só mais uma nota. O ano passado, é para uma nota curiosa. O ano passado, fizemos a cerimónia no Reduto Norte, com a presença da Sra. Ministra da Justiça. Mas, na altura, não tivemos a certeza a tempo da presença dela e colocámos uma placa que não tinha o nome da Sra. Ministra da Justiça. Tivemos que repor a placa com o nome da Ministra da Justiça. Desta vez, a Sra. Ministra da Justiça também foi convidada, mas houve ali um problema com ela, a Sra. Ministra não pôde vir. Agora tem a placa, mas ela não veio. Portanto, estão a ver, a vida é feita assim de acidentes destes, não é? E, portanto, mas vale mais que sobre do que falte, não é? Era pior se cometêssemos a gafe novamente de cometemos ano passado. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, eu quero felicitar a todos
que participaram, contribuíram para que este monumento acontecesse aqui. Estamos certos que ainda vai ficar com maior dignidade quando acontecer o hotel aqui neste lado. Vai nascer um hotel aqui, naquele espaço, naquele edifício. Este vai ser demolido e vai ser construído aqui nesta zona. Será uma zona realmente nobre. Todo esse espaço irá ser ainda beneficiado e, portanto, pensamos que, se foi bem escolhido no momento em que o instalamos, daqui por 2 ou 3 anos ainda ficará com maior dignidade. E, naturalmente, que está aberto às romagens, às cerimónias, às comemorações, que se entender, porque, na realidade, é a nossa liberdade, são os nossos valores, é a vida das nossas famílias, do nosso país, que está em causa e que estas pessoas que aqui estão representadas defenderam e lutaram por uma vida melhor. Muito obrigado. Antes de terminarmos esta cerimónia, pedimos a vossa melhor atenção para alguns momentos culturais, nomeadamente a leitura de 2 poemas de Orlando da Costa pelo dizer Miguel Lamas e a interpretação de 2 temas musicais por João Lúzio e Miguel Menezes, da Academia de Guitarra de Algés. Após o final da cerimónia, pedimos a todos os presos políticos que estiveram na prisão de Caxias que se coloquem no passadiço, junto ao conjunto escultórico, para uma foto de grupo. Sim, sim. A pedido do Sr. Presidente, pedimos que um dos presos políticos preste um testemunho. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, e quero cumprimentá-lo e a Associação 25 de Abril, os membros do NAMR e os meus amigos da URAP. Quero dizer que esta cerimónia final se concretizou, ainda creio que no âmbito das comemorações dos 45 anos do 25 de Abril, como o Sr. Presidente referiu, com a colocação da lápide lá em cima e a colocação desta pedra. Eu creio que é muito importante. Nós sabemos que os direitos, sobretudo os direitos comuns, se não for o poder político a resolvê-los, não são garantidos, e creio que foi muito bom. Isto perpetua, de facto, o atraso que havia em sinalizar este acontecimento. Eu quero agradecer também ao diretor da Torre do Tombo e ao Sérgio Vicente ter consultado o grupo da URAP, que tem passado muitas horas na Torre do Tombo e que fez esse apanhado de todos o número de presos. E isto, de facto, dá uma dimensão histórica o que aqui aconteceu. Eu quero dizer que, na altura, quando reuni na Câmara com os outros meus amigos, não tinha ainda a ideia que conseguimos concluir. Neste momento temos nome a nome com a localidade, a data da prisão, e que bonito seria, porque sei que é uma solução muito fácil. Agora, a gravação a laser em placa e até muito barata. Eu queria dizer que sabemos que se aproxima rapidamente os 50 anos do 25 de Abril. Bom seria, como existe agora em Peniche, aquele mural com o nome de todos os presos. Aqui são 4 vezes mais que os presos de Peniche. Que bom seria ainda neste espaço ficarem gravados o nome de todos os presos políticos. Acho que era uma coisa importante. A cadeia... Sabemos que vai haver eleições autárquicas, tudo isso, que não, pronto, mas fica esta sugestão, que é a minha e é de muitos meus amigos. Eu creio que a cadeia de Peniche de Caxias foi a última das grandes cadeias do fascismo, foi criada aqui em 36. Antes disso já havia a cadeia do Aljube, havia o Tarrafal, já havia Peniche, mas esta passou a ser uma das principais cadeias, porque ficava muito isolada e próximo de Lisboa. Pedia durante a noite lá com os carros buscar-nos e para os interrogatórios. Na parte inicial, os isolamentos ainda eram em Casas Matas, ainda era lá da parte de trás que se fazia o recreio, e foi aí que certa vez os meus amigos que estavam há mais anos, um dia procuraram fazer, o Salazar tinha lá um carro estacionado e organizaram, teve que fazer o papel de traidor, conseguiu ganhar a confiança dos polícias, escangalhar os outros carros todos, encher o depósito com aquele carro, e um dia estavam todos no recreio, veio de marcha atrás. Enfim, e quando alguém gritou gol, os principais meteram-se dentro do carro e deram uma tempelhada no portão, fugiram. Os guardas ainda dispararam algumas vezes. O carro está neste momento em Leiria, no Museu do Tarrabul, ainda está sinalizado com esses tiros. Mas, de facto, a história... Depois, entretanto, foram construídas aquelas celas individuais e agora os recreios até são aquelas casas sem teto. Bem, mas até lá...
Depois, em 71, passaram aqui a ser feitos os interrogatórios. Há muita coisa para contar. Ainda há dias estava a ver a senhora Ministra da Cultura, atribuiu a medalha de cultural ao Borges Coelho. É um historiador que vive aqui. A mulher dele, a Isaura, foi presa por encabeçar a luta das mulheres enfermeiras para poderem casar. No julgamento foi apanhou 2 anos e 9 meses. Ela quis defender no tribunal e foi arrastada. E o próprio advogado foi preso também. Ele foi levado para os calabouços. Ela apanhou 2 anos e 9 meses e teve 4 anos presa. Está aqui o Adelino, a mulher do Adelino, o filho do Adelino e a mãe do Adelino. Tiveram presos na mesma sala. O mesmo aconteceu a Albina Pato. E aqui, já nesta fase dos interrogatórios, houve amigos que passaram noites e noites com o chão cheio de sangue, escravizados ali com pagadaria, e noites sem poder dormir. A história de Caxias é muito importante e, nesse sentido, eu dizia, como o Sr. Presidente diz, hoje é muito difícil, lá junto à cadeia em cima, vai lá pouca gente, mas eu acho que mesmo aqui, hoje que já o Museu do Aljube, que era a antiga cadeia, hoje é um museu dos mais visitados de Lisboa, abriu já a primeira fase do Museu de Peniche, que só nos primeiros 6 meses teve uma visita a mais de 100 mil pessoas, diz a direção. Foi agora também aprovado a propor o Tarrafal como património da humanidade e a Assembleia da República aprovou na última legislatura passar a cadeia do Porto a Museu também Nacional da Resistência e da Liberdade. E que bom seria que aqui também, talvez o município pudesse fazer também um núcleo museológico. Há tanta história para contar sobre a cadeia de Caxias. Estão aqui muitos amigos que passaram por aqui. Alguns estavam cá no 25 de Abril, como o professor Sérgio Ferreira, como o Vítor Dias, com o Tengarrinha, que vivia aqui, eram dirigentes da PCDE, tantos, e foram estes aqui que disseram, quando queriam só soltar uma parte, dizer, ou todos ou nenhum. E foi o senhor Major João Menino que agarrou nesta expressão e fez um livro, um teatro, que foi agora representado em Marselha e que também era para ser representado nas comemorações do 25 de Abril aqui em Oeiras e por razões de pandemia não se pode fazer. Eu queria dizer, eu deixo estas 2 sugestões, de facto a história... Eu quero agradecer a todos, estou a demorar muito tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado à Associação 25 de Abril, cumprimentar uma vez mais os membros da UNAP, os meus amigos da URAP e, sobretudo, um grande e fraternal abraço aos muitos companheiros presos que aqui estão. Continuam a ser gente espetacular, civicamente, interventiva nas suas terras, nas suas coletividades. Que lição de vida extraordinária. Honestamente, só me apetece dizer, viva o 25 de Abril, fascismo nunca mais. Muito obrigado. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Cabe-me a honra de ler um poema de Orlando Costa. Então tenho que ir mais para cima. Cabe-me a honra de ler um poema de Orlando Costa que esteve preso em Caxias. O nome do poema é Canto Civil. Fala mais alto e pede à malta que está lá a ouvir a poesia. Bem, boa tarde a todos. Estão a pedir-me que peça silêncio a todos para se ler o poema do Orlando Costa, que esteve preso em Caxias e que me cabe a honra de o dizer. O poema chama-se Canto Civil e diz assim: Este é o meu canto civil, canto cívico, graduado. Desde um tempo antigo que vivi entre poemas de aço camuflados e algemas de silêncio. Esse era o tempo do assalto às casernas, mas já então eu escrevia o que devia. A cartilha da guerrilha, do amor e da paz. Para ser ensinada à luz das lanternas, nas escolas, nas igrejas, nas paradas dos quartéis. Este é o meu canto civil, canto cívico, desfardado. Escrito a 28 de abril do ano passado à noite, de punho cerrado, com alegria e sem espanto, canto para ser cantado de dia por todos, por muitos, por mim ou por ninguém. Soldado raso, ao cimo da calçada em guarda, de flor e farda, a flor que te damos é pão de madrugada. É pão amassado sem liberdade, é gesto de guerra em nome da paz, é flor de caução em terra mar e ar, rubra flor popular num só cano de espingarda. Soldado raso, em sentido, na memória. Lembra-te de novo e sempre, a flor que te damos é da terra, é do povo, é pão de madrugada. Terminamos o Dia de Portugal com este poema. Obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-nos.